Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Doxa Podcast. Hoje vamos falar sobre educação, especificamente sobre a situação em que se encontra a educação indígena aqui na região do Alto Rio Guamá, no estado do Pará. E para isso, para falar sobre esse assunto, temos a honra de receber aqui o Wendel Tember, que é liderança indígena, professor, graduado em Química, pós-graduado em Biologia e com mestrado em Gestão e Empreendimentos Agroalimentares. Wendel, seja muito bem-vindo, um prazer recebê-lo. Bem-vindo aqui ao Doxa Podcast. Eu queria agradecer aqui o seu convite, né? E a oportunidade de estar aqui conversando sobre a educação indígena, né? Que nós temos a educação escolar indígena e nós temos a educação indígena. A educação indígena é essa passada de pai para filho, convívio na comunidade. Nós temos a educação escolar indígena, que é essa que vem do governo. E a nossa escola, é, ela o governo tem essa total responsabilidade de adotar de todo o ensino, do ensino das séries iniciais até o ensino médio. São duas etnias, o povo Tembé, que é situado aqui na terra indígena Alto Rio Guamá, e o povo Gavião Parcategê, que é lá do sul do Pará. Então, essas duas etnias, o Estado ele tem total responsabilidade de atender todo o ensino, desses povos. E, e vem sofrendo percas na educação, né? E mudança também de leis, que o próprio Estado ele fez essa lei, mas hoje ele não está conseguindo fazer com que a secretária de Estado respeite essas leis, né? E que a gente já tinha uma lei, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Uhum. uma lei que foi criada em 1988, né, na Constituição Federal, e que essa lei ela era abrangente, tanto para as esferas federal, como nas esferas estaduais e nas esferas municipais, né? E com mudança dessas leis, as etnias, os profissionais da educação indígena, tanto professor como pessoal de apoio, é, alguns sofreram o distratos, Uhum. né? Outros não conseguiram não conseguiram contratos. E não é só aqui. Tanto faz aqui quanto no território do sul do Pará, do povo Gavião, que vem sofrendo essas. Uma certa, tu fala, o Estado não tem atendido de forma adequada as reivindicações das comunidades indígenas, é isso? Não? Isso. Ele tenta enquadrar a educação indígena como a educação normal, Regular, normal, regular, normal, como a né? educação que se tem Como na a cidade. educação que se tem na cidade. E isso fere os princípios, né, a cultura, Uhum. e os direitos dos povos indígenas. A Constituição Federal, ela garante que a educação aos povos indígenas, o processo educacional, né, aos povos indígenas, deve ser um processo, digamos, de uma educação intercultural, bilíngue, que no fundo a Constituição prevê que o sistema educacional, o processo educacional, ele trabalhe no sentido de valorizar a questão da cultura, da identidade dos povos indígenas. Então, tu dizes que o Estado ele não vem tipo cumprindo com essas determinações que são legais. Exatamente. A partir do momento que ele tenta enquadrar a educação indígena como uma educação do branco, Uhum. daqui da zona urbana, né, ele fere os princípios dos direitos dos povos indígenas, porque não é o Estado que se tem que colocar as regras de que forma os indígenas têm que ser ensinados, de que forma os professores têm que lecionar, né, de que até momento que os indígenas podem estudar, né, Uhum. tipo horário, período, férias, né? Quem dá férias para os povos indígenas e quem pode definir quando aqueles alunos vão estudar é a comunidade. Porque a educação indígena, ela é uma educação também rural, não é? Educação do campo, vamos dizer assim. Pode ser dita que a educação indígena pode se enquadrar como a educação do campo? Há um pouco de diferença Ok. nessa história, porque a educação indígena
ela vem com a história dos povos indígenas, né? E a educação no campo, ela vem com a história do povo do campo, com os ribeirinhos, com os quilombolas, Ok. né? Então, é uma diferença. Até o movimento é diferente, porque muita gente já tentou também juntar, não, mas tem que juntar vocês e os quilombola para formar uma briga só, porque vocês tiveram o mesmo sofrimento, vocês tiveram uma mesma luta. Não, a realidade dos quilombolas é uma, a realidade dos povos indígenas são outra. Os povos indígenas, quando os quilombolas já chegaram, nós já estávamos aqui. Ok. A convivência é totalmente diferente. Claro, nós podemos sim se juntar, né, para uma briga conjunta, sendo que os direitos não é igual, Ok. São, né, são, devido vamos aos dizer, costumes. costumes diferentes, culturas Isso. diferentes, modo de vida diferente, comportamento diferente. Se a gente fosse fazer um apanhado geral, em que estágio, como se encontra hoje a educação indígena? Tu falaste que o Estado meio que se omite em algumas questões relacionadas a essas questões de direitos dos indígenas, tá? Mas tá bem hoje, tá mal, tá passando por um momento de muita dificuldade? Como é que... Olha, no momento que passamos, a educação indígena ela não teve melhoras. Nós tivemos situações bem mais confortáveis para os indígenas, né, para os professores indígenas, porque a gente teria um quadro de professores já eficiente e que esse quadro já supria toda a necessidade, né? E tanto aqui quanto em outros povos, a situação mudou, né? Hoje, é, o quadro de professores, em modo geral, ele é incompleto, Hum. né? O pessoal de apoio, que antes tinha uma segurança maior, hoje, se ele sair, passa de 6 meses, às vezes nem volta com seis Uhum. meses, né? Segurança, tu falas no sentido de segurança do emprego mesmo, né? Segurança do De estar emprego. empregado. Ok. Exatamente. As escolas indígenas, ela vive abandonada, né? Porque você vai na SEDUC hoje como ofício Uhum. pedir é, é, materiais permanentes, materiais para as escolas, copy cozinha, material para professor, né? Kit professor. Eles falam que é, é, a escola indígena não está inserida dentro do orçamento do governo. Do governo do Do estado? governo do estado. E estaria então em E, que orçamento? exatamente. E aí, como é que fica a situação? Né? Então, o que é que eles falam? Que a gente vai, aí eles podem estar ajudando, tirando de algumas escolas que iriam ser mandadas, tira um pouco dali para mandar para as escolas indígenas. Ah, então as escolas indígenas Não seriam existe, fantasmas. não existe para o estado, Porque assim, né? de quem é a responsabilidade hoje, atualmente, sobre a educação indígena? Eu não diria no estado do Pará, mas aqui na nossa região, é do estado do Pará ou é do governo federal? Como é que funciona? As escolas indígenas estaduais, a responsabilidade total é do governo estadual, porque, né, a gente não quis que o município se responsabilizasse pela educação indígena do povo Tembé, da margem do rio Guamá, Ok. né? Então, nós passamos em 2001, em fevereiro de 2001, na presença de dois procuradores federais e uma secretária. E então estava nesse impasse, para onde ia a educação indígena do povo Tembé, Uhum. né? E a gente não queria que fosse pelo município devido à briga pelo território, a briga entre os municípios que banha toda a terra indígena Alto Rio Guamá e que esses municípios eles teriam uma briga intensa com a comunidade devido ao desmatamento, devido ao roubo de madeira, devido à invasão da terra. Então, a gente não poderia municipalizar a educação indígena do povo Tembé. Hum. Então, Colocar. então a gente sugeriu e impôs, pediu que o Estado assumisse. Uhum. A secretária, na época, ela falou que não iria assumir, né, a educação indígena, e a pessoa do Dr. Felício Ponte mandou ela repetir, é, mandou ela repetir o que ela tinha falado.
E ela recuou. Doutor Felício Ponte Doutor seria Felício Ponte é o procurador da República, procurador federal, federal. né, que Ok. atuava em Belém. Hoje ele está na Sexta Câmara em Brasília. E aí ele pegou, bateu o martelo dizendo que o Estado ia ter que assumir. Então o Estado não assumiu a educação indígena porque quis. Então eu vejo que é aí que vem esse descaso, que você pega um filho para criar de uma forma ou de outra, que se você não tem amor, como é que você vai cuidar bem desse filho? E a educação indígena, ela tá nesse pé, né? Então, entra governo, sai governo, né? E cada governo, ele muda né? Um governo é mais flexível, Uhum. outros fazem que são flexíveis, né? Respeitam a Constituição, né? Outros fingem respeitá-lo e a educação indígena fica no abandono. As escolas, não temos construção de escolas. Há mais de 8 anos, o Estado não sequer colocou um tijolo em uma escola indígena. O Estado, a vice-governadora, se eu não me engano, foi a vice-governadora, alguém do governo anunciou que iria fazer um processo de construção de escolas indígenas no Pará, parece que 10 escolas. É, isso já começou ou não começou? Ou tu não tens informação sobre essa questão? Eu fui no hangar, que o próprio governador também estava lá, e ele anunciou que seria liberado 10 escolas, Uhum. né, sendo uma para Itaptiri, outra para a aldeia sede e uma reforma para a aldeia São Pedro, né, a Francisco Magno. E Essas três aldeias, desculpa, essas três aldeias estão aqui na na terra terra indígena Alto do Alto Rio Guamá. Gomar, que é E, onde fica a e, escola, a comunidade onde tu moras, que é e- a Itaptiri. exatamente. E as outras demais foram distribuídas para as outras etnias. Então, houve uma reivindicação de outros povos, porque a primeira escola a ser construída foi, eles mencionaram que fosse a Itaptiri. Uhum. Então, houve resistência de outros povos, dizendo que a escola Itaputiri era uma escola recente, foi uma escola recém-criada, né, e que não poderia, talvez, ser a primeira Uhum. beneficiada, porque tinha as escolas com mais tempo, né, que já foi criada há muito tempo e que não foram contempladas, né. Então, houve uma pressão para o Estado foi e contemplou mais outras escolas, Então né. esse processo foi interpretado como se construir primeiro esta Uhum, escola uhum. seria uma espécie de privilégio para ela, que é Exatamente. nova e nós que E estamos aqui há bastante tempo. Mas a escola indígena Taputiri, ela funciona desde 1981. E todo esse tempo ela trabalhou, formou alunos, né? De lá já tem alunos que são lideranças, Uhum. alunos que já entraram na Universidade Federal, que já saíram, uns já são odontólogo, outros já são médico, outros já são advogados, né? Então, todo esse período ela trabalhou também como um fantasma. Somente ela foi regularizada em 2023, no início de 2023. O Estado ele tem a incumbência de cuidar da educação indígena. Entretanto, como tu está falando, parece que a coisa não anda muito bem. Quais são assim, os pontos principais, as dificuldades maiores que as escolas indígenas enfrentam hoje? São de quê? Tu falaste primeiro de compra de material permanente e tal, contratação de pessoal. Contratação de pessoal me parece que é um ponto assim bem que eu ouço as pessoas reclamarem muito. É fácil contratar professor, contratar, enfim, professores para as escolas indígenas? O Estado tem essa flexibilidade, compreende, entende que há necessidade de professores para as escolas indígenas? O Estado, por ele tentar enquadrar as escolas indígenas com as escolas do branco, ele tenta, ele tenta jogar que a escola indígena, por conter poucos alunos, Uhum. né? Então, se tem uma turma de 2 a 3 alunos, é um número muito pouco, né? Para o Estado estar pagando é, professor, né? Para assumir e fazer com que aqueles alunos é, avancem no estudo. Então, isso, ele olha por esse lado. Olha mais pelo lado da economia do que pelo lado de incentivar o processo e a E, educação e tal. exatamente. E sendo que o povo Tembé, principalmente, eles deram uma alavancada muito grande na educação. O ano de 2000, por exemplo, bem aí. No ano de 2000, a gente não tinha professor ainda indígena. Nós não tinha
Não funcionava o ensino médio em todas as aldeias, como já tem hoje. Todas as aldeias já têm o ensino médio. Hum. E o nosso número de alunos sempre foi esse. Nós nunca tivemos na escola Itaputiri uma turma de 14, de Hum. 20 alunos, de 30 alunos. Não, sempre foram 4 alunos, 6 alunos. Mas a gente manteve esse tempo todo, né? Então quer dizer que a gente não cria escola para ter emprego, Ok. né? A gente cria escola porque tem necessidade, né? E porque nós temos alunos que vão crescendo e que vão se matriculando, e esses alunos, por menos que eles sejam, não podem ser crucificados ou ser negados seus direitos porque eles são um ou dois alunos, E não né? teria nem coerência, vamos dizer assim, o Estado exigir que a escola tenha muitos alunos, porque as comunidades indígenas, elas são pequenas, elas são comunidades que têm poucas famílias. Agora, apesar de poucas famílias, de poucas pessoas, tem que ter escola, tem que ter professor, isso é direito constitucional. Por outro lado, o povo Tembé, eles foram sempre aquele povo nômade, eles nunca se aglomeraram, nunca se tornaram uma família grande e morando na mesma aldeia. Quando a aldeia já está com inchaço, já tá grande demais, eles automaticamente se dividem e vão para um outro local, vão fundar uma outra aldeia, né? Isso é inconstitucional? Não, né? Isso é direito de cada povo, né? Muito antes da SEDUC, muito antes da saúde tomar conhecimento dos povos indígenas, já viviam assim, né? Porque agora que o Estado é, acha que aquela escola tem um número muito pouco de aluno, aí eu vou ter que deixar os Hum. meus costumes, vou ter que deixar minha cultura, Por serem poucos, não né? Por merecem serem, estudar? por serem poucos, o estudo tem que ser negado. Wendel, essa questão da educação nas comunidades indígenas, o Estado ele tem a responsabilidade de, vamos dizer, de cuidar, de colocar as condições para que funcione a educação, para que exista a educação. Escola, merenda, contratação de professores e a administração da escola, quer dizer, como se procede internamente na escola. O Estado ele tem autonomia para intervir no processo educacional interno, tipo, olha, a escola tem que funcionar assim, assim, assado, ou isso é uma questão mais da comunidade? Como é que funciona? Não, de maneira alguma o Estado ele pode intervir de como a comunidade, os professores, o diretor da escola tem que fazer, Uhum. né, daquela forma. Não é o governo que vai dizer que horas os alunos têm que ir para a escola, que horas tem que parar, quando porque aqui é feriado, tem que parar. Se tem um feriado é, estadual, o governo não, então a escola indígena tem que parar, não. Não é A o SEDUC? povo Ah, indígena, não é a escola indígena que tem que se adaptar às normas do Estado. É o Estado que tem que se adaptar às normas da comunidade e da escola, né? O povo tem toda essa autonomia, né? O é, Estado ele tem um compromisso de contratar professores e de construir escolas. Agora dizer que hora que a gente pode lecionar e que hora a gente pode parar, o Estado ele não tem, né? Tá entendendo? ok. Isso é previsto, inclusive, em lei. A própria LDB, ela coloca isso que é, a educação precisa ser adequada à realidade da comunidade. Eu não sei se fala especificamente de comunidade indígena, mas a Como- educação rural, que eu falei no começo, é, o processo educacional ocorre de acordo com a necessidade das comunidades. E eu imagino que na comunidade indígena não seja diferente, né? Pela forma como vivem, pelos locais onde vivem, há locais de comunidades indígenas que têm difícil acesso, que tem que atravessar rio, que tem estrada não é boa e tal. Exatamente, mas isso é direito, está em lei, né? E está em uma lei máxima, né, que é na Constituição, mas é, o Estado ele vem se negando Uhum. a esse respeito e vem impondo através de suas secretarias, né, da própria coordenação indígena, impor certas leis, né? Vem impondo para que as escolas indígenas segue o mesmo patamar da escola não indígena. Isso é Ok. crime, né? Porque quando você vai, você determina, impõe para uma comunidade de que forma eles podem lecionar, você está
você está ferindo os princípios daquele Tá povo. indo, vamos dizer, contra os Está direitos indo adquiridos contra, daquele povo. exatamente, foi uma coisa conquistada há, há décadas, Uhum. E com né? muita luta, imagino, não? E com muita luta, né? Nós tivemos uma referência nacional, né? E que ele amarrou muito bem a questão da educação indígena, que foi o Jesse Banil. Amarrou muito bem, muito bem. E era o único representante naquela época que já acompanhava e era um representante a nível nacional e internacional da educação indígena no Brasil, né? Então, o Estado ele tem que obedecer essas regras, por causa que não adianta ele fazer lei é justamente só para ferir ou tirar o que está lá dentro da Constituição. A educação indígena, ela se sente também como ela não existisse, porque ela vê por um lado, ela vê que o governo está fazendo esse descaso, né? E ninguém sabe por quê, ninguém não entende por que o governo está fazendo isso. Né? Não sei se ele tem ligação com outras lideranças que falam, não, isso aqui não pode, isso aqui pode, né? E se for com lideranças indígenas, essa própria liderança está fazendo enganar o seu próprio povo, O né? governo, quando tu fala assim, o governo ele amarra no sentido de tornar lento os processos. Hum. Assim, ser lento em atender às reivindicações dos povos indígenas. Tu consideras que isso se dá, essa lentidão, dentro da Secretaria de Educação do Estado? Lá na Secretaria tem uma representação indígena, não tem? Não tem uma pessoa que está lá para fazer andar com mais facilidade os processos que são das comunidades indígenas? O fato do governo hoje colocar uma coordenação indígena dentro da SEDUC. Hoje nós temos uma secretária dos povos dentro da SEDUC, e o que a gente imaginaria é que isso ia adiantar para a gente, que isso, não, se era burocrático, né, eu acho que vai desburocratizar, mas não, burocratizou mais ainda, né, por quê? Nós temos uma coordenação que você liga para ela, ela diz que não sabe, depende não sei de quê, e quantas vezes o povo, as lideranças indígenas vão lá e ela só fala a mesma coisa que não sabe. A nossa secretária, que está também, ela não atua, né? Ela não tem Não tem autonomia ela não para. tem essa autonomia, porque se tivesse, com certeza já teria reunido com o governo, com o chefe dela, ou teria reunido com as lideranças indígenas. Gente, esse negócio, vocês querem assim, né? Dessa forma, né? Mas olha aqui, a gente não pode fazer isso, a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer isso, né? Estabelecer um diálogo para procurar Exatamente, porque caminhos de resolver quando os eu não problemas. sei resolver o problema do meu povo, eu vou atrás de quem possa Ok. resolver e eu vou atrás de caminhos né? Porque uma coisa eu digo que se eu tenho um problema para resolver do meu povo, ficando parado eu não vou resolver de jeito nenhum. Eu só vou dizer para a comunidade que eu não sei. Tu consideras então que as pessoas que estão lá como representantes das comunidades indígenas não têm suficiente articulação, vamos dizer assim, Não, para. não tem autonomia. Ok. O governo coloca justamente para, não, isso aqui vai representar os povos, né? Mas não dá autonomia para resolver os problemas dos povos. É mais uma capa, né? Dizendo que está ouvindo os povos indígenas, que tem uma secretaria, mas que não, na prática não funciona. Muito bem. Então, assim, a representação que tem as comunidades indígenas, pelo que eu estou notando do diálogo da tua conversa, é meio que insuficiente. Precisaria talvez até trocar a pessoa, de repente? Não adianta você trocar, o governo trocar. Porque no fundo, no final das contas, quem dá a pauta é o É o próprio próprio governador. governador. Então, ele tem que dar autonomia a essas pessoas para que elas executem as demandas dos indígenas, a não ser que esse pessoal mesmo não querem fazer. Muito bem. Mudando um pouco de assunto, mas ainda dentro da questão da educação indígena, quando a gente olha, a gente vê, inclusive nos últimos tempos, os povos indígenas têm se manifestado muito e isso tem aparecido na imprensa. Hum. Uma das maiores reclamações ou reivindicações é justamente sobre a questão de contratação de professores para as escolas indígenas. E aí, isso, na minha, na minha análise e pela percepção que eu tenho desse processo educacional das escolas indígenas, é um problema que vem se arrastando há muito tempo. Assim, se há um problema de contratação de professores, de falta de professores, e o Estado
eu não diria que ele se omite, mas ele demora muito para contratar. Tu não acha que seria, então, uma saída ou uma solução organizar um concurso público? Não sei, as comunidades se organizarem, conversarem sobre isso, ou com o próprio Estado, a SEDUC. Não seria uma saída para o problema da questão da presença de docente nas comunidades indígenas, nas escolas indígenas? O concurso indígena, ele começou a ser comentado entre as comunidades indígenas em 2012, 2013, 2014. O povo falou mais do concurso público, porque os profissionais tinha e tem hoje o contrato temporário. E aí os contratos eles vinham por 2 e 2 anos e se renovava automaticamente. 2014 eles não queriam mais renovar os contratos. Eu recorri ao MPF, eu, o Camiran e o Pinar, a gente recorreu ao MPF e ao MPT para que esses profissionais voltassem. E eles foram criar o termo de conduta, o TAC. O termo Então, de ajustamento de o conduta. termo de ajustamento de conduta, Desculpa, deixa eu só fazer aqui uma rápida observação. Tu falaste MPT e MPF. MPT e Para quem MPF. está escutando e assistindo, aqui a gente, MPT seria Ministério Ministério Público Público do Federal, Trabalho MPT, Ministério Público do Trabalho, e MPF Ministério Ministério Público Público Federal. Federal. E a gente recorreu ao MPT. Nessa Uhum. época a gente não conhecia, a gente não sabia, né? Não tinha essa conversa, esse diálogo com o MPT. Mas a gente foi atrás, né? Era um professor na época. E a gente explicou nossa situação para esse professor, né, do MPT, desse procurador. Falamos que os nossos profissionais estavam sendo demitidos e que nós não teria outra saída, né, a Uhum. não ser com a ajuda do MPT e do MPF. Colocamos a situação que nas nossas aldeias a gente fica mais próximo da cidade, mas tem aldeias que, o professor passa de 2 meses dentro, né, dentro da mata, dentro da aldeia, sem se locomover, né. Então a gente preferia que eh, o Estado investisse mais na formação de profissionais indígenas, justamente para não ter essa perca de Uhum. profissionais, e ele se comprometeu, sendo que esse termo de ajustamento de conduta, o TAC, era enquanto o Estado lançasse o O concurso. edital do O concurso. concurso, que o Estado tinha 2 anos para ele se preparar para lançar o edital do concurso. Mas passaram-se 2 anos, né, o Estado não quis, não se interessou, e a gente volta de novo com o MPT. Uhum. Já foi com a doutora Silvia, que eles renovaram o TAC, colocando de novo para o Estado, para mostrarem uma proposta, montarem uma proposta e apresentar para a MPF e para o MPT sobre o concurso indígena. E aí passaram-se 2 anos e aí eles foram empurrando com a Uhum. barriga, empurrando com a barriga. Quando foi 2022, o MPF não quer mais o TAC, não aceita mais o TAC, porque o Estado não fez o concurso e não mostrou nenhuma proposta para os indígenas para afirmar esses professores. Sendo que a melhor forma de resolver, que não vai resolver 100%, mas acredito que 70% a 80%, né, se o Estado colocar o concurso, vai acabar essa briga de estar Uhum. pedindo o contrato, de estar fazendo manifesto, indo para a SEDUC, né? Contratou, passou no concurso, passou. Ok. Só que esse concurso não é um concurso que o governo pega e os índios se virem para lá, ou eles passam ou ele não passa. Ele tem que ser discutido com as comunidades indígenas e tem que ter critérios com a realidade de cada povo, porque os indígenas não é o paraense, né, que fala uma língua só, Uhum. né, que usa uma só língua, que usa uma só cultura. São povos totalmente diferentes. São 55 povos com realidade diferente. Então, Eu, se eu não for, posso fazer um concurso como o Tembé, né, para lecionar lá na área Caiapó, entendi. né? Então, se O- fosse organizar o concurso, teria que tomar em consideração
cada povo com sua cultura, com sua língua, e fazer um Exatamente. concurso que tivesse esses aspectos diferenciados para cada povo. Então, nesse Isso, caso, seria um concurso bastante difícil de ser realizado, não é não? isso. Um concurso específico e bem difícil. Não, não seria então aí que esbarra o Estado quando tenta. Se é que já tentou, eu digo que tenta, mas eu não sei se já tentou. Quando o Estado pensa em fazer o concurso, será que ele não esbarra nessa dificuldade, né? Eu acho que sim, Uhum, porque é, o Estado também ele coloca medo em lideranças indígenas para não aceitar concurso, né? Então, olha, se colocar o concurso lá, ninguém não vai passar, né? Mas ele não leva em consideração que, por exemplo, nós temos professores indígenas que dominam o português, dominam o uhum. espanhol, o inglês, né? E até outras Outras, línguas aham. indígenas ele domina. Mas nós temos professor indígena que somente ele domina só a língua dele e não Ok. fala português, né? Quando o Estado fala, olha, se fizer concurso para as comunidades indígenas, é provável que vocês não passem, etc. Então o Estado está pensando em fazer um concurso aberto, um concurso público no sentido amplo da palavra mesmo, aberto para todo mundo É, concorrer. aí ele vai estar, mais uma vez, é, desrespeitando o dialeto, desrespeitando a cultura, desrespeitando esses povos que há milênios de anos vivem no estado do Pará, né? Porque Porque da mesma forma que ele está fazendo com a educação, tentando padronizar a educação uhum, indígena com a educação do branco aqui na cidade, né? Ele não pode fazer um concurso sendo um concurso aberto para o todos. ideal seria fazer um concurso em que vão concorrer apenas as pessoas das comunidades indígenas que estejam formadas em suas respectivas As áreas. pessoas das comunidades indígenas, as pessoas que as lideranças indígenas daquela escola acham que eles podem concorrer, Uhum, os indígenas não vai suprir a necessidade de uhum, todas as escolas, porque não tem indígena formado, professores formados para cada área, ok. né? Não tem Mas, professor suficiente. mas com o aval daquele cacique, olha, Hum, aqui eu preciso de fulano, né? Eu preciso daquele professor e tem que ter a vaga para ele. Vai depender do tempo de carreira que ele teve, vai depender uhum. tanto que ele trabalhou, né? E, com certeza isso aí vai entrar em critérios. Se ele tem algum engajamento, E, alguma relação com a cultura indígena. exatamente, né? Isso aí entra nos critérios, Ok. justamente para assegurar a vaga daquele profissional que está ali e atuou por muito tempo. O Estado ele tinha oferecido, ele ofereceu aí umas licenciaturas que chamavam licenciatura intercultural indígena, era isso? Era assim, não? Que inclusive tu te formaste numa licenciatura dessa, né? Uhum. Ainda funciona? Existe ainda? Tem oferta regular desse curso ou concluíram uma turma e parou? Quando o Estado assumiu a educação indígena aqui para os Tembés, o MPF, Ministério Público Federal, ele fez uma força-tarefa muito grande com a Universidade Federal, com a UEPA, com a UFRA, com o CIMI é Conselho Indigenista Missionário, e a FUNAI, que na época ainda trabalhava em conjunto, e pediu para o Estado, pediu para as universidades públicas montar um projeto para atender as comunidades indígenas do estado do Pará. Então, a EPA veio com seu primeiro projeto do intercultural indígena. Uhum, Tipo, o projeto piloto, seus primeiros experimentos foi o povo Tembé e o povo Gavião, né, que se formou 42 Tembés, uhum. né, 36 Gavião, né, e o povo Aikewara, né, também entraram nesse. E também com o magistério indígena, que é o ensino fundamental, ensino médio, também foram primeiros testes aqui foi com o povo Tembé e o povo Gavião, né? E hoje a UEPA ela se estendeu para muitos povos, o intercultural indígena, inclusive hoje já tem agora indígenas que já se formaram, que já é professor também de outras turmas também. Eu também lecionei para uma turma de Santarém. E também, após a nossa formatura do intercultural nível superior, no mesmo período, 2016, a gente pediu para o governador Jatene, né, a pós-graduação, né? E que também hoje muitas etnias também já estão fazendo suas pós-graduação pela UEPA. Então, uma turma
está prestes a começar já de novo, novamente aqui na aldeia São Pedro, para o povo Tembé, Uma né? turma de licenciatura. Licenciatura Intercultural Indígena. Ok. Outra lá para o Barreirinha, né? Povo Anambé, Amanaé, né? Também com os Tembés de lá, né? E os povos Aiuá e Kayapó, já muitos e outros povos já se beneficiaram e já se formaram também, né? Então, onde a liderança pede, aí então a UEPA ela se encarrega de ofertar, né? E Ok. agora, nessa turma agora, foi eu que pedi. Essa turma de intercultural que vai funcionar na aldeia São Pedro. Se está pensando em valorização da educação, no sentido de valorizar os aspectos culturais, de identidade, etc., enfim, da vida indígena, eu acho que é uma boa iniciativa. Mesmo assim, se fosse pensar em concurso, só para voltar ao assunto rapidamente, se fosse voltar na questão do concurso, mesmo tendo essas pessoas formadas, não há pessoal suficiente para assumir a educação, tipo, assim, integralmente com pessoas indígenas, não tem como ainda, né? Não, não tem porque muitos indígenas, até no momento, nenhum indígena se inscreveu para língua estrangeira, Ok. né? Eles vão mais para pro português, para Uhum. química, mais para Geografia, história. para língua estrangeira. Esses indígenas eles não, até agora não se encontraram ainda e não para eles não é de muito interesse, né? E o fato da gente estar pedindo um concurso, a gente sabe que não vai resolver o problema de uma vez só. Isso é com o tempo, porque a necessidade vai aumentando, o número de professores vai aumentando, né? O concurso, quem passou no concurso esse ano provavelmente ficaria, quem não passou vai para um outro concurso, Uhum. e assim vai suprindo a necessidade, né? Vai preenchendo essas vagas das comunidades indígenas. Eu vejo que o Estado ele tem que valorizar mais Uhum. o que ele tem hoje, né? E tem muitos povos ainda procurando e sabendo entender o que é educação, né? E aqui eu peço, né, pro governo, que foi um governo que os povos indígenas acreditaram Uhum. e apostaram no seu trabalho, né? E que a gente não entende por que esses processos demoram tanto, né? É contratação, é a volta dos profissionais, é construção, né? E a gente não fala nem sobre melhoria dos nossos acessos, né? Que a gente todo ano a gente fica ilhado, né? Isso por falta de quê? De governo também, né? E eu queria agradecer aqui o seu convite, né? E dizer que a gente não vai parar, né? A gente vai tentar de todas as formas, porque quem sente na pele somos nós, lideranças indígenas. E se a gente não fizer o bem para o nosso povo, se a gente não for atrás de melhoria para as comunidades, né? A gente também vai sofrer junto com eles, né? Então, sou liderança e liderança é para ouvir o povo, não para mandar no povo, né? E meu muito obrigado. Muito bem, eu que agradeço. Agradeço. Sei que a luta de vocês, ela não começou hoje, é uma luta que vem de há muito tempo e que não termina agora. Continuamos aí lutando bom, parabenizo vocês pela força que tem de continuar, de aguentar diante de tanta reivindicação de vocês, tanta lentidão do governo ou do Estado, enfim. Muito bem, este foi então mais um episódio do Doxa Podcast. A você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela atenção, um forte abraço e até o próximo episódio.